começando mais um Família Café. Casamento, amor e fé. Assim como um bom cafezinho, a família precisa ser doce, quente, forte e todas as coisas devem ser compartilhadas. É isso que a gente faz aqui todas as terças-feiras. Compartilha com você aí de casa de assuntos interessantes, de assuntos relevantes e levando até você alguns esclarecimentos. E também contando o que vai acontecendo aí na nossa cidade, porque tem muita coisa acontecendo, né? Amanhã começa o festival de... Amanhã não, quinta-feira começa o festival de verão. A gente só tinha o festival de inverno, agora já temos o de verão também. Então, muita coisa legal sendo inovada e acontecendo aí na nossa cidade de Petrópolis. Mas o tema do nosso programa de hoje é porque hoje, não sei se é exatamente hoje, mas tem o dia do aposentado, que é algum dia, ou dessa semana, ou da semana que vem, alguma coisa assim. E falando em aposentado, a gente já lembra em quê? Em idoso, não é? Então, o nosso programa hoje, o tema é voltado ao idoso, certo? Mas, antes da gente apresentar quem vai conversar conosco, eu vou chamar a cozinha, até mesmo antes de chamar o Marco Antônio, porque o Marcelo Ricos precisa de tempo hoje, não é isso, Marcelo? Fala aí. Espera, o menino botou um negócio lá na câmera, não sei o que ele fez, ele vai já jogar você. Tadinho, ele tá sozinho, porque o Michelzinho foi papai. E aí entrou de férias. Ganhou um monte de folga, né? Parabéns então, Michel. Né? E a gente está aí tentando se virar. Aí, né? Parabéns. Gente, boa tarde a todos. Hoje, Olivia, nós vamos fazer um pão integral aqui, muito fácil. Você não precisa usar nem fermento daquele natural, né? Aquele que usa em padaria, né? Fresco, né? Que demora um pouquinho mais, você tem que esperar aquecer, tá na fermentação certa. Então hoje nós vamos passar para vocês um pãozinho integral que é mais fácil. Não tem muito mistério não. A gente vai usar aqui, mostrar para vocês, a gente vai usar 2 xícaras de farinha integral. Vamos usar 1 xícara de farinha de trigo. Vamos usar aqui meia xícara de chá de açúcar. Vamos usar 1 colher de chá de sal e 1 colher de sopa de fermento. Só que é o fermento daquele pó que usa para bolo. Então, normalmente sim. não se usa esse pro pão, mas se essa usa receita... o outro do pão, né? Vai usar esse fermento que é bem legal. Você não precisa saber tanto ponto de fermentação. Certo. Para ficar um pão legal, né? Porque o outro é o biológico, biológico, não é isso? E aí vou usar 1 colher de sopa de manteiga, sem sal, e um ovo. E aí a gente usa a água para dar um ponto, entendeu? Se o ovo não dá o ponto exato, você pode ir botando um pouquinho de água devagarzinho para ir acertando o ponto do pão, tá? Então eu vou começar essas misturas aqui, vou passar mais uma vez para o pessoal guardar aí em casa aí, se quiser já ir fazendo com a gente. 2 xícaras de farinha integral, 1 xícara de chá de de farinha de trigo, 1 xícara de chá de açúcar, 1 colher de chá de sal, 1 colher de sopa de fermento em pó, 1 colher de sopa de manteiga sem sal, 1 colher de sopa de leite em pó, 1 ovo e água se necessário. Então essa vai ser a nossa receita. Agora eu vou fazer o seguinte, Olivia, para começar vou botar os secos. A farinha de trigo integral, a farinha de trigo normal, vamos botar a meia xícara de açúcar, 1 colher de chá, né, de sal. Vamos botar aqui também 1 colher de sopa de fermento em pó. Certo. Aquele fermento químico, né? E vou botar aqui 1 colher de sopa de leite em pó. Como eles são secos, então é mais fácil a gente misturar enquanto está sequinho, que vai ficar mais homogênea a massa, né? Você não vai precisar ter tanto trabalho em misturar essa massa, porque ele já vai estar bem dividido aqui. Certo. E aí, quando a gente misturar, eu vou abrir aquele buraquinho no meio e vou botar 1 ovo e vou mexendo agora devagarzinho aqui, com cuidado, até começar a dar ponto. Daqui a pouco eu boto a manteiga
a gente dá uma sovadazinha de leve, rápido. Não pode sovar muito, senão ele fica com muita liga e não vai ficar do jeito que a gente quer. E põe Tá? para descansar. Por uma E educação bota pra de descansar. qualidade e com fundamento Tá bom. dos cristãos. Apareceram umas crianças ali, né, Sofia? Bom, enquanto o Marcelo vai mexendo a massa, eu ainda vou pedir licença aqui à nossa convidada, que já está aqui para a gente bater um papinho, mas eu fui informada de que o Nefton está ao vivo lá no Polo Gastronômico do Valparaíso. Cara, minha mente tá do Valparaíso, e a gente vai bater um papinho com ele aí, vamos ver se a gente consegue. Não. Perdeu a conexão. Então, Marco Antônio, fala rapidinho antes. Tadinha, a gente tá deixando ela por último, né? Ela tá na berlinda, coitadinha. Toda hora ela pensa que é ela e eu não chamo. Mas acho que eu vou chamar, que tu tá demorando. Vai? Tem um Marcelo na 13 de maio, que vende bacon, essas coisas. É uma loja de... Não É sei. um açougue, né? Um boutique Eu não de carne. sei. Boutique de carne. Boutique de carne. É. Quero um abraço para o Marcelo do Boutique de Carne, lá na 13 de maio. É imperdível, preço muito bom, ótimo atendimento. O pessoal do laboratório BAF Bretz, há 45 anos no mercado, faz todo tipo de exames, teste de DNA, atende todo o plano de saúde. O pessoal da Árvore da Vida, que eu toco piano sexta-feira. O pessoal lá da Casa Seabra, 2243-5020. Quem quiser aprender teclado, 2246-5344 e 981298764. Muito obrigado aí pela essa chance. A gente que agradece. Agora sim, eu estou aqui. Será que é você? Eu estou aqui com a fisioterapeuta Rosilene Costa e a gente vai conversar um pouquinho sobre a fisioterapia relacionada aos idosos. Seja muito bem-vinda mais uma vez, Rosilene. Obrigada, Olivia, de novo, né? Vamos conversar sobre os nossos idosos. É um prazer receber você aqui, viu? Eu que agradeço, Olivia. Rosilene, quais são as principais demandas na área da fisioterapia com relação ao idoso? Bom, as demandas na fisioterapia vêm crescendo muito, né? Porque conforme a expectativa de vida está crescendo, só vem aumentando, não só para os idosos, né? Mas os idosos hoje, eles estão mais ativos, né? Mais ativos. E ainda, a gente Instituto estuda de Educacional aposentados e Princípios ainda, oferece mesmo aposentados, ensino ainda integral trabalham, parcial. né? Trabalham Mesmo assim, aposentados ainda trabalham. ainda trabalham. E na clínica fisioterapia, da parte de fisioterapia, o que acontece muito ainda são os problemas de coluna, né? Coluna, joelho. São as doenças mais comuns. Mais comuns. E sazonal, né? As doenças mais sazonais do inverno, artrite, artrose, principalmente as artroses. É bem comum, né? Bem comum, bem comum. Agora, é naturalmente comum, porque a idade é que antigamente os idosos não duravam tanto. Então, agora como dura mais, essa artrose ela é inevitável? Ou você pode prevenir? Então, a prevenção, Olivia, como a gente sempre fala em tudo, né? Hoje você tem, claro que tem a genética, Sim. tem a prevenção, tem a parte mecânica também, né? Tem os esforços, que às vezes é esforço laboral também. Mas assim, a prevenção se dá através de alimentação, atividade física, né? É o que a gente sempre recomenda, né? O tempo é muito pouco, as pessoas correm muito hoje, né? E assim, esquece um pouquinho desse lado que é de prevenção, achando que isso é só nomenclatura de livro, né? Promoção e prevenção da saúde, não é não. Então, assim, hoje uma mulher com 40 anos, né? Dizem, né? Que uma mulher de 40 anos é jovem, é muito jovem. Uma mulher de 60 anos é jovem também. Né? Antigamente não era assim. Uma mulher de 80 anos, hoje, eu tenho na clínica mulheres que ainda ajudam em casa, que ainda trabalham, que ainda cuidam dos netos, né? Essas pessoas, elas têm, assim, muita energia, né? Mas o que acontece nesse ponto a prevenção. Que uma mulher que chega aos 70, aos 80, né? Com uma boa saúde, ela não começou a se cuidar com 60 e nem com 70. É verdade. Foi lá nos 40. Foi lá nos 40. Nos 30, né? Verdade. E hoje essa demanda vem aumentando, né?
por conta dessa expectativa mesmo, né? Você não vê mais as pessoas... você não vê... hoje em dia você vê as pessoas querendo o quê? Uma alimentação melhor, sempre pensando numa atividade, sempre pensando numa caminhada, né? Isso já é recomendação. É recomendação médica, educacional. inclusive, né? Ao princípio, Pilates é uma boa opção para o idoso? Então, o Pilates é uma boa opção entre idosos e jovens, né? E homens e mulheres. É uma ótima opção o Pilates. Eu acho que... Acho não, tenho certeza, né? Vou afirmar. O Pilates das atividades é a atividade mais completa que a gente tem hoje como tratamento, né? Para qualquer idade. Qualquer idade. Eu faço reabilitação no Pilates, além de reabilitação que a gente faz para hérnia de disco, artrose, né? A gente faz reabilitação de pós-cirúrgico. Eu uso a clínica hoje com o objetivo de reabilitar no Pilates, né? Estou com um projeto para o exterior, a gente está implementando dentro de um hospital, em outro país, só que ainda o projeto está para ser aprovado, né? Então nem vou dizer o nome ainda, eu volto para contar a novidade depois. Legal. Porque a parte de reabilitação é muito importante, a parte física, né? Além de prevenir doenças, reabilita e promove saúde, né? Então o Pilates, ele está dentro desses 3 aspectos, né? Ele consegue reabilitar, ele consegue prevenir e ainda promove saúde para quem procura, né? Entendi. Agora, o idoso, foi diagnosticado com osteoporose. Essa pessoa, ou artrite, artrose, essas coisas, essa pessoa pode fazer uma atividade física? Deve fazer? Então, quando é recomendado, né, o que acontece quando você faz o Pilates, você tem um aumento de massa óssea, né? No caso da osteoporose, eu tenho na clínica, né, dados, né, porque quando a gente começa a trabalhar com essa parte de saúde, o que falta é muita pesquisa, né? Como não é investido, não tem investimento na área de pesquisa, então faça você a própria pesquisa, né? Eu tenho uma clínica e uso ela como laboratório de pesquisa, por quê? Porque não é um caso isolado, né? A osteoporose, né, a osteopenia, então assim, dores, isso não é um caso isolado. Eu tenho pacientes que com a atividade de Pilates aumentaram em 20% a massa óssea, né, do quadril, né, a massa óssea do fêmur. E a parte o que mais assim deixa a gente curioso, né, que às vezes você tem os relatos dos idosos que chegam na clínica assim: eu caí da própria altura, né, queda da própria altura, e aí tem as fraturas por conta da osteoporose, né? Entendi. Então, assim, é possível fazer o Pilates antes, né, de qualquer fratura, depois para reabilitação, é possível e tem a gente consegue dar um ótimo tratamento nesse segmento, né? E eu tenho vários pacientes, né? A última que eu reabilitei tinha quase 100 anos, uma paciente, foi queda da própria altura, né? Mas, às vezes, um movimento simples de rotação Causa isso, né? É recomendado sim, pode fazer sem medo, claro que com um profissional adequado, um fisioterapeuta acompanhando, né? Com recomendação, sempre acompanhando, né? Sempre acompanhando com um fisioterapeuta, médico, nutrição. Eu sempre digo isso, né? Essa polivalência, né? Esse multidisciplinar, né? Que a gente tem que estar atento também, né? Entendi. E o idoso em casa, Olivia, né, saindo um pouco da tua pergunta, quando eu vi o tema, fiquei muito pensativa, né? O idoso, ele requer muita atenção, né? Ele requer um olhar clínico. As pessoas envolvidas no tratamento do idoso em casa, né, a domicílio, né, eu digo os familiares. Esses familiares, eles precisam estar muito atentos, né? Porque é um trabalho em conjunto. A gente estava falando de união antes de começar o programa, né? E é uma coisa que, assim, numa família grande, o idoso, ele que promoveu, né? Ele foi ali a raiz de todo mundo e chega um momento que se encontra sozinho, né? Praticamente. Com um filho para cuidar. Quando se tem 5, 6, isso acontece muito, eu vejo isso muito na prática. Então, assim, e esse olhar, né? É o olhar da fala do idoso, porque toda a musculatura corporal, né? Toda a musculatura, desde o pé até o rosto, tem como você fazer uma manutenção, um trabalho, né? Às vezes o idoso não quer comer porque não tem força muscular na face, né? Às vezes o idoso perde
peso porque ele não consegue mastigar direito. Então, assim, existem tantas coisas com o tratamento, né, com o idoso, né? E eu fiquei muito pensativa. E antes de vir para cá, eu fui para uma casa onde eu tenho desenvolvido um trabalho, né, de massagem com idosos, que é a Chantala, que na verdade é massagem para bebê. Só que eu faço idosos por conta da pele, porque o nível de proteína dessa pele é muito pouca, né, e gordura. Então o toque tem que ser muito suave. Sim. E ainda comentei, falei, hoje a gente vai falar sobre idoso, né? Mas eu tô falando de idosos esses idosos que têm condições financeiras, condições de um bom tratamento. Mas a gente, independente de ter essa condição, o familiar, ele pode promover um sofá mais confortável, uma cama mais confortável, luz dentro do quarto, que isso é muito importante para evitar depressão. Então, assim, falar de idoso é uma coisa que você fica horas falando, porque tem muito o que fazer, muito o que fazer. Muito o que fazer, né? Muito o que fazer. Então, assim, e a família também, até mesmo precisa ver, tipo, o mesmo cuidado praticamente de quando a gente tem bebê em casa. Tipo, tapete que você escorrega com esse tapete, leva um tombo, né? Quando a gente tem as crianças pequenas, a gente vai prestando atenção nisso. Aí chega o nosso idoso, a gente não presta atenção nisso. Não só o tapete, até a meia, Tudo, né? tudo. O idoso sente muito frio. Sente a muito meia, frio. quando você coloca a meia fica soltando no pé. Você tropeça na meia. A gente tropeça, né? A gente Então, tropeça. o idoso também, ele perde o equilíbrio. Ele perde a força. Né? E assim, precisa de cuidados. Né? Tem E uma prestar casa, atenção. você tem que readaptar os móveis, às vezes, trocar um móvel de lugar, colocar umas adaptações. Às vezes tem idosos que, eu não vou usar bengala, porque isso é a prova que eu envelheci, né? Não, é necessário. A bengala, ela ajuda nesse contraponto, nesse contralateral, do equilíbrio, dá né? mais equilíbrio, né? Agora, assim, tem gente que eu vejo, né? Não vou usar, é resistente. Não quero, não tô velha. Não é velhice. A gente tá falando de velhice, de idoso, a gente tá falando de saúde e prevenção. Saúde e prevenção. Para poder ajudar você a se locomover melhor. E também aos olhos, né, de quem tem muita pressa, às vezes, quando você tem, né, você consegue visualizar uma pessoa, né? Eu tô falando particular, né? Quando eu consigo visualizar uma pessoa que está com mais dificuldade de andar na minha frente, eu desacelero um pouco, desvio o meu caminho, né? É o que deveria ser comumente, né? É verdade. Seria o normal, né? É um fato. Rosilene, deixa teu contato aí, se alguém quiser entrar em contato, como faz? Então, eu tô com a clínica, né? Eu tenho a clínica na 16 de março, há 8 anos. Atendemos planos de saúde, posso falar? Pode. Atendemos Unimed, atendemos Golden, atendemos Correio, Caixa, Porto Seguro. E agora a gente está com um referenciamento também da Sul América, já começando um andamento para credenciamento. Atendemos a domicílio, atendemos particular. O meu telefone é 2242-7342. 2242-7342. E o telefone do celular é 98815-6146. Esse é Zap também? É o WhatsApp. É o WhatsApp. Isso. Repete. Repito, 98815-6146. Isso aí. São os meus contatos. Mas Facebook? também Facebook é Spa Life Fisioterapia e Estética. Spa Life Fisioterapia e Estética. E Estética. Estética. Isso. Esses são os nossos contatos. E o endereço é Rua 16 de Março, 39, sobre a loja 109, em cima do Badoff. Em cima do Badoff. É uma propaganda Fica mais fácil. Não tem problema, porque o Eduardo é gente boa pra caramba. Ele mandava muito brioche pra gente, o Eduardo. Vale a pena lembrar aí do Badoff, que tem um brioche maravilhoso, viu? Verdade. É porque sempre dou esse ponto de referência, Lívia. Tá Ninguém certo, sabe. Tá certo, né? Olha, muito obrigada pela tua presença, tá? E espero que você volte sempre com assuntos interessantes como esse, viu, Rosilene? E o que ele deixou também, né? Que o idoso, ele precisa de muito carinho, Precisa né? de muito carinho. Com certeza. Acho que é o principal. Porque o carinho que faz o idoso querer continuar alguma coisa na vida. E né? essa parte do toque, né, que a gente fala da massagem, né, esse contato, aumenta a autoestima,
né? Aumenta a autoconfiança dos idosos, né? É verdade. É muito importante. Isso aí. Cuidar dos nossos idosos. Isso aí. Chegaremos lá, né, Olivia? Chegaremos, eu já tô, né? Chegaremos, eu já cheguei. Chegaremos lá. A gente vai para um intervalo muito, muito rápido. Não saia daí que já já a gente volta. Vença seus limites e melhore seu desempenho físico. Desfrute de uma vida ainda mais saudável com a Academia Locatelli. Instalações amplas, equipamentos modernos e além de profissionais gabaritados para tudo que você precisa. Planos especiais para família, empresas e individuais. Faça já a sua visita. Rua Monte Caseiros, 219, A, Centro. Telefone 24 2246 7850. 2246 7850. Academia Locatelli. Completa pra você. Nos supermercados Megadelli você encontra preço baixo, qualidade, variedade em laticínios e frios, congelados, produtos de limpeza, higiene pessoal e muito mais para economizar todo dia. Rua Paulo Barbosa, 142. Rua Caldas Viana, 35. Centro, Petrópolis. Grande na qualidade, pequeno no preço. Fique por dentro da programação da Rede Petrópolis. Você também pode ver os nossos programas no aplicativo RPT Play. Baixe grátis e assista quando quiser, onde quiser. Para quem preza por uma educação de qualidade e com fundamentos cristãos, o Instituto Educacional Princípios oferece ensino integral e parcial, onde o foco principal é auxiliar a criança no processo de desenvolvimento e conhecimento. Conveniado à AECEP. O Instituto Educacional Princípios fica na Rua Santos Dumont 650 Centro. Telefone 2243-7549. Instituto Educacional Princípios. Educando com princípios para marcar gerações. Muito maneiro. Ô, Wellington, você é danadinho, hein? Bom, ainda bem que a gente não estava dançando, né, doutor? Exatamente, e a prova de que o programa realmente é ao vivo. Realmente é ao vivo, né? É ao vivo. Uxa. Ah, mas tinha que estar tudo certinho. Às vezes ficar tudo certinho é tão chato, né? É tão chato, né? Uma certa improvisação é muito bom. É muito bom. Ai, ai. Doutor Aquiles. Fale, minha querida. Nós hoje estávamos falando aí, ainda há pouco, Com a colega, a fisioterapeuta Rosilene. sobre o idoso, né? né? Eu achei que ela foi assim, didática, muito Não bem. é? Bem legal. O Marcelo Rickson está fazendo pão integral, que é ótimo para o idoso. Não sei, é ótimo pro idoso? Eu acho que é. Daqui a pouco a gente vai conversar com a Juliana quero saber a opinião da nossa nutricionista mor. Que vai falar sobre isso, se é ótimo para o idoso Exatamente. ou não. Mas né? eu acho que o pão integral é bom para todo mundo. Ela já sabia? está lá pertinho do Marcelo, mas a gente vai bater um papinho também. Por que existe animal idoso? Não existe. Não são só os animais humanos que ficam velhos, né? Né? Os animais Os peludinhos de 4 patinhas também envelhecem. ficam, não é? Exatamente. Então a gente vai conversar um pouquinho. Eu tô tentando lhe achar, lhe achei. Oh, meu Deus. Puxa. Quando for assim, você pergunta ao Google, onde é que ele está? Né? Vamos falar pelo cãozinho, que é uma coisa Vamos muito comum? Vamos sim. Tipo, a partir de que idade o cão é considerado idoso? Essa é uma pergunta ótima. Depende muito do porte. Vamos melhorar essa história. Quanto menor a raça do cão, quanto menor o porte, mais longevo, mais tempo ele vive. Quanto maior, menos tempo ele vive. Então, por exemplo, um pincherzinho, né, daqueles pequenininhos, com 10 anos, ele tem uma idade X. Um pastor alemão com 10 anos, ele é muito mais velho do que um pincher. Então, a partir de que... Quanto maior o animal... Quanto maior o animal, menos tempo ele vive. Menos tempo ele vive. Um pastor alemão com 12 anos é um senhor de idade. Um pincher com 12 anos seria alguém de uns 55, né, gente? Entendi. Por aí, 65. Então tá um coroa inteiro ainda, né? Agora, em linhas gerais, a gente começa a pensar que um cão está começando a ficar idoso
Em linhas gerais, minha gente, pelo amor de Deus, eu lido com portes e raças diferentes, né? Mas em linhas gerais, a partir de 8 anos. A partir de 8 anos. Isso. Guardadas, feitas essas ressalvas que eu fiz. Sim, sim. E o gato? O gato, bem parecido com isso. Também. 8 anos também. Também. O gato não há uma variedade tão grande assim em função do porte, não. Entendi. Mas o cão tem. E os cuidados gerais são Isso que eu parecidos ia com os cuidados perguntar. do ser humano. Quais são né? os cuidados Ele- necessários? Exatamente. Os animais também têm artrites, também têm artroses, né? A gente tem que tomar cuidado com isso. Cuidado para eles não caírem em buracos, em piscinas. Quando eles começarem a perder a acuidade visual, quer dizer, a enxergar menos, tente não mudar a posição dos móveis. Acreditem, eles memorizam a posição de cada Memorizam, móvel sim. das nossas salas, dos nossos Tá, quartos. porque o meu cãozinho piquinês, essa raça morreu, né? Acabou, né? Não é a raça da moda, não está mais em voga. Eu tinha um piquinês quando eu era jovem. Pois eu é. tinha um piquinês. E ele ficou cego, de velhinho mesmo. Ele tinha um piquinês, tinha muito problema na Muito, visão, porque né? tem o globo ocular muito saltadinho, né? ele Isso teve- predispõe a certas patologias, Ele claro. teve que fazer cirurgia e tudo, Isso. mas acabou ficando cego. Mas ele já tinha o quê? Uns 12, 13 anos. E a minha avó, aí ele ia sem bater em nada. A minha avó Exatamente. um dia mudou os móveis da sala. Tadinho, foi Ele começou- cabeçada ali, foi cabeçada ali. Ela teve que voltar Voltar para para a posição original. como era para ele não bater mais Exatamente. nos Isso é móveis. uma dica que eu sempre dou aos clientes. Aqui está a Olivia, ao vivo e a cores, falando exatamente sobre isso, gente. Ele fazia Cuidado, isso. muito cuidado com piscina. Muito cuidado quando seu bichinho idoso, por exemplo, estiver fora de casa. Aí ele foi lá para fora tomar o sol da manhã. Ele, às vezes, esquece de que não deve tomar tanto sol assim. Ele desidrata, né? Ele pode ter problemas renais em função daquele calor terrível Sim. que está lá, né? Debaixo daquele sol de verão. E outra coisa, gente, o idoso tem menos sede. Então, Menos sede. fiquem de olho Igual na adulto, gestão de água. idoso adulto Igualzinho. Dona Clotilde, minha mãe, eu sei que você está me Né? assistindo. A Olivia está aqui já falando. Sua mãe bebe água, doutora Aquiles. Exatamente. Eu sei que você está me vendo aí, dona Clô. Isso aí, dona Clotilde, tem que beber água, viu? É a minha gata idosa. A sua gata É a dona idosa, Clotilde, né? entendeu? E com relação à alimentação, doutor Aquiles, A alimentação muda alguma coisa? muda coisa assim. É interessante que o paciente idoso ingira, evidentemente, menos sódio, né? Eventualmente menos proteína, dependendo das funções renais, e uma quantidade a mais de cálcio. A preocupação com osteopenia, com osteoporose e tudo, que os colegas médicos têm conosco, seres humanos, nós também temos com os animais. Então, assim, a densitometria óssea, a dosagem dos níveis de cálcio e fósforo na corrente sanguínea, tudo isso a gente faz. E faz os acompanhamentos, evidentemente. Com relação ao exercício físico, é fundamental. Mas ninguém pode sair de uma hora para outra, nem nós humanos, nem eles, sem condicionamento físico, caminhando, correndo, etc. e tal. A coisa tem que ser aos poucos. Aos poucos, né? Muito paulatinamente, né? E verificar se o sistema cardiovascular permite, né? Se você não tiver um bombeamento bom da musculatura cardíaca, se você não tiver uma respiração adequada, você não pode fazer exercício, não. Ou tem que fazer com estrita orientação médica. Vale a mesma coisa para os animais, né? Vou fazer meu cão ou gato exercitar-se mais. Procure o veterinário da sua confiança para ver se há alguma necessidade, algum ajuste prévio. Né? Agora, doutor Aquiles, o cachorrinho, tipo assim, é certo de que ele, idoso, ele vai ficar com problema nas articulações ou só alguns? Não obrigatoriamente. É claro que todo mundo vai ter uma patologiazinha qualquer de coluna, uma cifose, uma escoliose, uma lordose, depende do grau. No meu caso, como médico veterinário, existem raças predispostas a certas patologias de coluna. Cada raça tem os seus problemas, gente. Isso é diferente do ser humano, né? Mas cada raça tem os seus problemas. Estou falando de cães especificamente. Mas nem todo cão vai ficar com uma artrose que tenha significado clínico, né? Se radiografarem, eu tenho 61 anos, se radiografarem a minha coluna agora, perto de alguém que tenha 30, a minha coluna é caótica, mas eu sou assintomático, eu não sinto dor alguma, caminho e corro todo santo dia, imagino que eu ainda consiga subir em árvore, seja lá o que for, mas a gente tem que saber interpretar as coisas à luz da idade de cada um de nós.
Sim. Então, eu não tenho nenhuma dor, nenhuma sensibilidade na minha coluna. Mas a minha coluna, com certeza, já tem alterações. Sim. Alguém de 30 anos, se fizer um raio-x de coluna perto de alguém de 20, esse alguém de 30 tem alterações. Então, nem todo mundo vai ter problemas de artrose, de artrise, que tenham um significado clínico, que fique bem claro isso. Entendi. Tá? Então, aí, faça as suas considerações finais. As considerações finais são as seguintes, gente. Sempre que possível, exercite o seu animal com critério, com observação, autorização rigorosa do médico veterinário, um clínico, evidentemente, né? Feito isso, ele vai produzir mais condroitina, terá uma vida mais longa, como todos nós. Exercício físico, você melhora, né, as condições cardiovasculares, as condições respiratórias, isso é muito importante. Qualquer dúvida, gente, nós estamos à disposição. São 2 números de telefone. O da clínica fixo é o 2243-0880. Às vezes, ele sai do ar. Não me pergunte mesmo? bem por quê. Sai. Ele é da Oi? Ele é da Oi. Ah, tá explicado. Eu sei. É que fica chato pela 18ª vez falar mal da Oi. Mas eu não estou falando mal da Oi, não. A Oi é ótima, sei. De qualquer maneira, telefone também, nós temos o 98814-6206. E tem a mensagem também que pode mandar alguma coisa pelo Facebook, né? Qual Veterinária Aquiles. Veterinária Aquiles. Tá bom? Né? Grande abraço. Então, se Fiquem com você Deus. ligar, o telefone estiver fora do ar, entra no Veterinária Aquiles e tire suas dúvidas. Ou ligue para o celular. Ou ligue para o celular. 8814-6206. 98814-02... Não, 92... 98814-6206. 98814-6206. 06. Opa! Essa confusão toda minha e dela é que nós estamos ficando velhos, viu? É a idade, mas a gente não pode chamar a gente de velho. É bullying. Ainda bem que é bullying. É bullying, Ainda direito bem que do idoso. A Juliana Bate tá Olivia, aqui. ao vivo e a cores. Ainda bem que a Juliana tá aqui. pra nos defender. E ela vai mandar pra gente aí um alimento pra ajudar na Eu memória. espero. Porque eu acho que tem alimentos que ajudam aí. Eu queria mesmo que a Juliana funcionamento. deixasse alguma coisa pro cabelo crescer. Ah, não entendeu? tem. Não tem, não. Mágico, assim. Não tem jeito. Nem sorvete de queijo que ela faz dá jeito. Nada disso, né? Não, não Meu dá Deus do jeito. Não é? Ela faz sorvete Estamos de queijo. provocando a Juliana ao vivo, coitada Imagina. dela, né? Senão ele vai pegar o sorvete de queijo e vai passar no cabelo. Né? Eu tinha um amigo que passava maionese. Maionese? Acredita nisso? Pra fazer o cabelo crescer? Não, disse que deixava o cabelo macio. Ah, Achava nada, o cabelo duro pra caramba. gente do céu. Botou aqueles. Foi gostoso. A vaidade é vaidade, né? É a vaidade. Não, a acho vaidade uma coisa ótima, assim. lógico. Dentro de um certo limite, né? É, O limite lógico. do bom senso. Mas foi muito gostoso receber o senhor Muito aqui. obrigado, querido. Viu? E eu vou convidar o senhor pra gente conversar um pouquinho com a Juliana Schaefer, que de repente é proveitoso pra nós idosos. Pra nós idosos, aqui, exatamente. Né? Hoje me interessa muito esses... Por quê, né? Por que será, né? E estamos recebendo aqui Juliana Schaefer, que está lá do ladinho do Marcelo Rickson, porque tem tudo a ver a culinária com a nutrição, não é isso, Juliana? Isso aí, Olivia. Mais um ano, né, que a gente está começando, 2018. Um beijo pro pessoal de casa, que é o primeiro programa que eu venho. É verdade. De volta com o meu amigo isso. aqui, Marcelo. Isso aí. Associando, né, É um prazer enorme, né, para nós ter você aqui com a gente aqui. Grande Sempre parceiro, prazer. Né, não é de hoje, já é de alguns anos, né? Já que o assunto aí hoje, né, é a terceira idade. Terceira idade. Para começar, Olivia, uma dica interessante pro pessoal de casa. Tem como você na terceira idade se alimentar bem de forma saborosa, né, Marcelo? Caprichando nos pratos sem necessariamente ficar só à base de sopa, porque eu escuto muita gente falar isso, né? É verdade. Ah, eu tô na terceira idade, idoso, velhinho, só come sopa. Não precisa comer só sopa. Na verdade, pode comer de tudo. Meus pratos com mais macios, né? Carnes menos duras, né? Exatamente, tem esses algumas pequenos... saídas aí boas. Isso, esses pequenos detalhes que na hora de fazer, né? Parte aí pra carne moída. Exatamente, uma né? carne picadinha, como o Marcelo falou. Uma carne mais macia. desfiadinha. Deixa cozinhar mais na pressão, fica aquela carninha desmanchando. Que dá pra desfiar. Tem uns truquezinhos, às vezes você usa um molho de abacaxi, uma coisa assim, pra carne ficar mais macia. Mais macia. Que facilita, né? São... Então, assim, vocês falaram aí da questão da memória. Sim. Tem muitos alimentos que são estimulantes do sistema nervoso, que ajudam, né, na concentração, na memória. Então, por exemplo, alimentos naturais com a base de gengibre, guaraná natural, podem entrar no cardápio. Todos os anti-inflamatórios, os que têm ômega 3, que também é riquíssimo, né, em substâncias que ajudam nessa parte da memória, como, por exemplo, os peixes que têm ômega 3, a linhaça, que pode entrar no cardápio.
os alimentos que têm triptofano, como por exemplo o chocolate. Não chocolate ao leite que a gente fala, mas um cacau, por exemplo. O cacau, né? pode entrar em Pô, um monte de 80% receita. eu acho ótimo. Não é? Então, pode entrar em várias receitas, né? Claro que assim, a gente tem que levar em consideração que uma pessoa na terceira idade, que tenha mais de, às vezes, 70 e poucos anos, pode ter uma doença associada. Aí tem então, para que... doença associada, tem que restringir os alimentos de acordo com a patologia. Mas não tendo nenhuma doença, a gente só tem que, assim, ter certos cuidados. Por exemplo, é comum, depois de uma certa idade, perder um pouco do paladar. Então, a pessoa vai perdendo um pouco do paladar. Então, o que é a tendência do pessoal? Aumentar no sal. Não Isso pode aí. aumentar no sal. E tem que aumenta aumentar nas justamente ervas. do que ele não pode, né? Exatamente. Aí mexe com a pressão. Aí, nesse caso, a gente indica as ervas naturais. Juliana, por que o idoso não sente vontade de beber água? Engraçado, eu não sei assim, se é por hábito, que às vezes a pessoa vai diminuindo a Acho que ele ingestão esquece, de né? alimento, associa esquecimento, ou assim, com o passar do tempo, todo idoso ele começa a diminuir o próprio volume de comida. Então, consequentemente, ele também diminui o consumo de água. Mas não deve. Não, porque é a idade que mais precisa de hidratação. A terceira idade é que Viu, mais dona precisa. Clotilde? Tem que beber água. Tem que Viu, criar o dona hábito. Clotilde? Tem que beber água. Muita água. Deixa uma Exatamente. garrafinha do ladinho da senhora para não esquecer. Senão a senhora vai esquecer igual a mim. Existe até, Olivia, um cálculo que a gente faz em consultório, que assim, a pessoa não tem que beber 2, 3, 4, 5 litros. O consumo de água é de acordo com o peso corporal que a pessoa tem. Mas a média de um adulto é de 1,5 a 2 litros. Então, às vezes, o idoso não vai conseguir beber 3. Mas se pelo peso dele beber 1,5, às vezes é suficiente. 1,6 litros. E aí você vê que acaba dando vários problemas, né? Com a questão de diminuição de água e ainda aumenta o sódio. Quer dizer, é um problema sério. Agora, se o idoso acho que se hidratar bem, olha, muito problema que acaba o pessoal indo para o hospital com o idoso, acaba resolvendo. Não, e é um passo para reduzir a pressão arterial. Beber mais água, né? O Marcelo tá fazendo um pão integral hoje aí. O pão integral é melhor que o idoso consuma do que o pão normal ou não faz diferença? Não, com certeza o integral é muito melhor. Por quê? Tem um maior teor de fibras. Normalmente os idosos também, por reduzir o consumo de certos alimentos, consomem menos fibra. E aí tem mais constipação intestinal, que a gente fala que é a famosa prisão de ventre. Aham. Então, quando ele come o pão integral tem um teor muito maior de fibra. Então, além de ajudar no funcionamento do intestino, ajuda a reduzir colesterol, triglicerídeos elevados. É comum também, às vezes, o idoso tá, com colesterol alto, então o pão integral, por ter fibra, vai ter esse efeito de ajudar a reduzir e vai dar mais saciedade. Para o idoso que está acima do peso, não pode exagerar no consumo de caloria, o pão integral é uma boa opção. Quais são os grandes vilões aí para terceira idade na alimentação? Olha, normalmente, alimentos fritos, gordurosos, porque a gente já sabe, por estar... Ou tipos mais saborosos. Os que têm assim, mais sabor por conta da gordura, eles são mais difíceis de se tolerar com o organismo já numa terceira idade. A gente tem que lembrar que a produção das enzimas digestivas diminui com a terceira idade. Então, se diminui a produção da enzima, você já reparou que muito velhinho, às vezes comenta assim, eu comi, sei lá, uma feijoada, uma coisa, não me senti bem. Isso. Porque a digestão já não é igual de quando era jovem. Então, assim, tem que melhorar a qualidade do que consome. Reduzir gordura, reduzir fritura. Não vai comer aquele pedação de bacon na feijoada que nem fazia. Não tem mais. Pega, tipo bota assim, um lombo, né? Bota uma carne mais magra. Exatamente. Tipo assim, eu dei uma exagerada e aí eu falo, não, então agora já que eu exagerei, eu vou tomar um copo de suco de abacaxi bem concentradinho, sem açúcar. É bom? Resolve? Com certeza. Por exemplo, o abacaxi é digestivo. Como o chá também, tem vários chás que são digestivos. Então, numa hora que você foi numa feijoada, ou foi numa comida aquilo, ou comer um pouquinho a mais, você tomar um chá digestivo, camomila, erva cidreira, ou tomar um suco digestivo à base de abacaxi, vai ajudar com certeza. Agora, Pelo menos naquele Abacaxi momento. é ótimo, É ótimo, né? Eu vou te fazer uma pergunta, não sei se é mito ou não, queria que você esclarecesse isso. Eu já ouvi muita gente falar o seguinte, eu comi uma comida gordurosa, ou então eu me alimentei, mas assim que eu termino minha refeição, eu tomo uma xícara de chá bem quente, sem açúcar, porque ele vai tirar as gorduras. É mito, né? Depende assim de qual é esse chá. Por exemplo, se for um chá verde, que é da planta Camellia sinensis, ele tem um efeito digestivo termogênico. Então, se eu tomar um chá verde após a refeição, ele vai Mas contribuir. ele quente ou gelado faz diferença?
Assim, o ideal para efeito mais rápido é o quente. É o quente. Você vê que quente. grande parte dos asiáticos tomam sempre chá Chá. no final da refeição, Toma um justamente chá para quente. ajudar chá a quente. digerir e tal, e todos eles são magrinhos, né? Até o Marcelo fez um comentário interessante. Tem um estudo que saiu recente, né, no Oriente, que numa cidade eles começaram a descobrir que as pessoas lá viviam assim 100 anos, 102, 105. Mas por que eles vivem mais? Aí começaram a pesquisar várias coisas. E no final do estudo chegaram à conclusão que eles é uma área de produção de chás. Então eles tomam chás diversos o dia todo. Chá quente após as refeições. Toma um café da manhã, toma uma xícara de chá. Almoça, toma uma xícara de chá. Janta, toma uma xícara de chá. Então eles têm por esse hábito. E eles acham que esse é um dos fatores da longevidade dessa população. Interessante. E é no Oriente. Então, assim, esse chá verde que você falou, ele tem vários tipos de chá verde? Ou o chá verde é sempre o mesmo? Tem o chá verde, que a planta, o nome científico da planta é Camellia sinensis. Esse é o chá verde tradicional. Só que existe ele, por exemplo, torrado. Aí eles mudam o nome, chamam de banchá. Mas aí tem ele colhido ainda quando ele não que cresceu. Também é gostoso. Que eles chamam de chá branco, mas também é a mesma planta. De acordo com a colheita da planta, ele vai ter nomes diferenciados. E qual você sugere? Então, o o que tem torrado? mais efeito científico, estudo científico, é o chá verde. É o chá verde. Chá verde mesmo, colhido O chá verde mesmo. natural, não é nem torrado e nem o que a gente fala que assim, ainda está crescendo, né? E realmente você sente uma limpeza, uma saciedez aí na hora que você toma Ele o chá. não faz legal. mal para os rins? Chá verde? Depende. Aí, se o paciente tiver um problema renal, tem que observar. Outra coisa interessante, ele tem comprovação de que reduz pressão arterial, pressão elevada. Opa. Mas, para alguns pacientes raros, ele tem efeito rebote, ou contrário, ele aumenta a pressão. Entendi. Então, assim, tem que ser avaliado individualmente. O pessoal às vezes esquece, né? Tem chá também tem cafeína, perguntar? né? Também. Então, assim, você tem que tomar cuidado qual chá que você vai E a escolher. quantidade, A quantidade. Porque tem gente que fala assim, o chá tal emagrece. Aí a pessoa toma 2 litros de chá. Às vezes a quantidade pode vir. Pode ter efeito o chá tóxico. é tão bom quanto perigoso, né? Você tem que saber a quantidade Usar. que você está tomando. Doutor Aquiles tem uma pergunta. Juliana, o chá verde, o efeito dele termogênico é só em cima de gorduras, de lipídios? Você sabe? É só para... Ele é uma redução apenas de gorduras no Então, intestino? na verdade, o chá verde ele é depurativo, digestivo, termogênico. Então, assim, ele tem vários efeitos para ajudar a emagrecer. Então, assim, ele tem esse efeito de eliminar gordura, de eliminar as taxas elevadas. Ele ajuda no processo digestivo. Então, assim, no conjunto, por esses Conjunto efeitos da todos, obra, né? ele ajuda no emagrecimento também. Tá. Pelo conjunto todo, exatamente. Legal. E a prescrição seria, assim, ingestão diária, é isso? Do chá verde, sim, só é contraindicado, salvo exceções, essas pessoas que a gente falou, uma pressão alta, essa insuficiência pessoa não renal, se adapta ao uma uso coisa do chá. Mas se ela usar regularmente, 2 a 3 xícaras ao dia, que é a recomendação, é o suficiente. Que legal. Obrigado. Eu sempre que eu tomo chá, doutor, eu me sinto muito bem, impressionante. Você sente, não sei o que acontece, você sente mais leve. Nas poucas vezes que eu bebi chá, também senti isso. Eu não tenho esse hábito, Eu também não tenho hábito. Mas eu me forçarei a isso. E é uma coisa bacana, geralmente a gente escuta muito falar das pessoas da terceira idade terem esse hábito do chá. Os jovens não têm tanto hábito. Na verdade, acho que todos deveriam de ter. Só tendo cuidado com qual chá que vai consumir, a quantidade, sim, claro, né? claro. Mas fora isso, é um hábito, assim, saudável tomar. Saudável, claro. E embutir o chá no dia a dia. Né? Você vê que o chá, antigamente, resolvia grande parte dos problemas, né? Exatamente. Tava com dor aqui, toma chá disso. Tava com dor ali, toma chá daquilo. E resolvia, O pessoal até né? falou que o chá ele traz muitos benefícios, mas também essa cultura está se perdendo um pouco, né? Porque os jovens não querem saber de fazer chá, que a avó ensinou. Não, você quer a coisa instantânea, né? Exatamente. Uma Compra cápsula pronto, mágica, a gente um bota ali, comprimido compra mágico. pronto Pois é. e vamos fazer. Exatamente. Doutor Aquiles, eu vou Diga. convidar o senhor para vir aqui comigo. Mas eu sou menor de idade, eu não posso tem ir. problema. Não estou na terceira idade ainda, gente. Prevenção. Prevenção. Exatamente, já usa o integral para obrigado. prevenção. Juliana, acho que ele tá idoso. Não sei não. Você não podia falar isso, né? Eu sabia. Gente, eu tropecei ali. A Olivia A me Olivia perdoou. estava só esperando. Olha, eu pensei que ela fosse minha amiga, mas tudo bem. Mas vou perdoar que ela é uma senhora de idade. Cara, eu sou mais velha que o senhor. Fique Não, você tá mó gata. Neviton tá mó gata ela. Aqui, Olivia, eu deixei um pedaço da massa para mostrar. A massa fica muito boa de mexer, fácil de trabalhar. Super Eu fiz macia, umas né? bolinhas, Gruda super na mão, macia. né? Fiz umas bolinhas assim e botei aqui no forno aqui. Agora deixamos
O tempo de cozimento é 180 graus, 30 minutos. Então a gente fez no início do programa correndo justamente para poder dar o tempo, né? Tá vendo? A massa, olha só como é que ela é. Muito Molinha, né? Eu tive que botar mais ou menos uma xícara de café de água. Tá? A gente botou o ovo. Então, só para lembrar que isso quer dizer que em casa, às vezes alguém bota um pouquinho mais de farinha ou menos de farinha. Então não significa que é essa a quantidade certa. Certo. Então você bota até ela ficar nessa textura aqui, né? Amassar, não amassar demais também. Pra E ficar não pode muito sovar pesado. tanto também, né? Não. Certo. Eu vou tentar tirar aqui agora que tá bem quente. Certo. Vamos lá, vou pegar a faca aqui. Ó. O Marcelo, eu vou dar uma interrompida aqui, que alguém ligou fazendo uma pergunta para Juliana. A Naira já Ótimo, passou a perfeito. pergunta. Isso. A pergunta Perfeito. foi sobre o consumo do chá de hibiscos. O chá de hibiscos ele tem efeito para emagrecer, pode ajudar no controle da pressão arterial. Só tem que tomar cuidado com o que a gente falou da individualidade. Algumas pessoas com o chá verde reduz a pressão. Mesma coisa o chá de hibisco. Algumas pessoas aumentam. Então é só ter atenção e observar. Usa durante 2 ou 3 dias, acompanha e observa. Se não teve nenhuma alteração, o seu médico está acompanhando, está tudo bem, pode continuar usando com regularidade. Os dois chás se equivalem? Hibiscos e Não, eles têm verdes? efeitos um pouco. São parecidos para a questão de emagrecimento. Tá. Mas assim, o chá verde tem bem mais resultados e estudos do que o chá de hibisco. Agora, qual a forma ideal para tomar esse chá de hibisco? E quantas vezes por dia? Então, todo chá, geralmente a recomendação é no máximo 500 ml ao dia. Então, Quantos assim, ml? 500 ml ao 500 dia. ml. Então, assim, se No for máximo, uma né? xícara de 150, 200 ml, 2, no máximo 3 xícaras ao dia. No máximo. E de preferência após as refeições. Ou se quiser no intervalo das refeições, entre o almoço e o jantar, entre o café da manhã e o almoço. Ou antes de dormir. Antes de dormir, cuidado com o chá, porque tem alguns chás que tiram o sono, porque tem imagino. cafeína. Então, por Exato. exemplo, uma camomila vai ajudar a dormir. Se tomar um chá verde à noite, pode interferir no sono. Agora, é normal também a cafeína não tirar o sono? É normal. Tem pessoas Porque que... eu posso tomar o café que for, cafeína que for, que eu não perco meu sono. Isso é a individualidade bioquímica. O seu organismo, a cafeína não vai ter efeito nenhum nessa questão. Para Ela algumas já pessoas nasceu tem. com cafeína elevada. Já nasceu. Acho que é isso. É verdade. Eu durmo normal, igual se eu não tivesse tomado. Né? Isso varia muito, né? Juliana, dá umas considerações finais aí pro pessoal. Mandar um abraço para todo mundo. É o primeiro programa, né, que eu falei do ano que eu estou participando. Se Deus quiser, ao longo de 2018, a gente vai trazer muita novidade aí, né, Marcelo? Isso. De gastronomia, nutrição. Alguém ligou aqui fazendo a pergunta do chá de hibisco para Juliana. E se tiver alguém que queira tirar algumas dúvidas com você, como faz? Então, se quiser anotar o meu contato do telefone, é o 24, né, DDD 99269-1046. 99269-1046. É Zap. Zap. Então, aí você tira as suas dúvidas aí com a Juliana. E você atende aonde? Então, meu consultório fica no edifício Cinda, sala 1104. 1104. Tá lá todo dia? Não, 3 vezes por semana. 3 vezes por semana, segunda, quarta e sexta? Depende da semana. Entendi. Mas 3 vezes por Isso. semana você tá lá. Normalmente sim. Então, gente, agora, doutora Agora é a hora da Aquiles, verdade. Agora é a hora da verdade. Olha. Chá pra nascer cabelo desiste, Não tem, né, Juliana? Faz parte do envelhecimento, a perda de cabelo, né? Não, no meu caso é precoce, Juliana. No meu caso é precoce. Essa é minha vingança. Gente, meia hora no forno. Meia hora no forno, ó, ele ficou um pão sequinho. Ele É bem sequinho, Tá vendo? ó. É. Mas ficou bem cozidinho, né? Sim, sim. De repente, se você quiser ele um pouco mais molhadinho, pode botar um pouquinho mais de manteiga. Ah, sim. Então a gente pode usar esse artifício aí em casa, né? tá? Mas deixa eu pegar aqui uma manteiguinha aqui pra você poder experimentar. A apresentação Enquanto ele ficou pega a bonita, manteiguinha, mamãe 2, olha. Te amo. Queria aproveitar e falar que eu tô com esse Vai uniforme falando, bonito enquanto aqui. eu passo a manteiguinha. Isso. Esse uniforme, gente, só pra lembrar, é lá da Indumentar, tá? Que fica lá na rua Tereza. 533, loja 2, tá? Você lá consegue todo o uniforme o seu trabalho, né, que é uniformizado. Elas fazem lá especialmente para você, na sua medida. Isso que é legal, Juliana, porque o uniforme não fica apertado nem curto para ninguém. É feito pro tamanho de cada pessoa. E o preço lá é imbatível. Personalizado, né? Tá Personalizado, já vem com o nome bordado.
é top. Então, lembrando aí, Indumentar, tá? Rua Tereza, número 533, loja 2, tá? De segunda a sábado, de 9 às 18 horas, tá? Lá você consegue o seu uniforme lá, ficar bonito aí para trabalhar, né? E aí, gente? É um pãozinho, né? Logicamente, quando você usa fermento biológico, o fermento biológico é o fermento ideal para o pão, né? Mas esse daí, a gente consegue fazer um pãozinho rápido em meia hora e é muito fácil a receita. E olha, tá extremamente saboroso. Mesmo, telespectador. Eu não vou poder comer hoje, estou de regime, uma pena, não posso comer pão. Quentinho, então, tá melhor ainda, né? Faltou cafezinho, faltou. Ou chá, chazinho. Ou chá. Ficou bom, então? Gente, tá delicioso, Tá saborosíssimo. Vou convidar vocês dois para fazer o Yes comigo, tá bom? Acabou o tempo. Pro pãozinho do Marcelo vai o nosso Yes! Terça-feira que vem estaremos aqui com mais um Família Café. Beijo Grande pra abraço. vocês. Até terça! Não gostou?